Algumas mulheres cumprem jornadas duplas, triplas e até quádruplas de trabalho, se dividindo entre o próprio emprego, os afazeres domésticos e os cuidados com a família e os estudos. Será que a Justiça brasileira e a Previdência Social consideram isso ao garantir os direitos previdenciários dessas mulheres? Esse é um tema que impacta milhões de brasileiras. Entender como a justiça lida com essa realidade é essencial para garantir direitos. Vamos falar sobre isso? Meu nome é Isabela Nunes e eu faço parte da equipe LDS Advogados. Como você já deve saber, nesse canal tratamos dos direitos previdenciários dos brasileiros e das brasileiras. Sugiro que se inscreva e ative as notificações para ficar sempre por dentro dos seus direitos. Por definição, a Previdência Social é uma política pública que destina recursos monetários às pessoas quando estas não podem mais trabalhar, seja por conta de idade, de doença, de invalidez e outras situações. Esses benefícios são pagos usando, entre outras fontes, as contribuições dos trabalhadores. Aí que entra o problema que estamos lidando. A Previdência Social considera como trabalhador só aquela pessoa que recebe um salário? E as mulheres que fazem trabalhos domésticos, que cuidam dos filhos, dos pais idosos, da casa? Essas atividades, que são essenciais para a sociedade, historicamente não são reconhecidas como trabalho. E isso gera impactos profundos. O tempo de contribuição previdenciária das mulheres, por exemplo, costuma ser menor do que o dos homens. Não porque trabalham menos, mas porque muitas vezes passam anos fora do mercado formal, se dedicando ao cuidado da família. Mesmo quando têm empregos formais, podem enfrentar dificuldades para manter uma trajetória contínua de contribuições, devido, por exemplo, a períodos de licença ou por empregos informais e instáveis. Nos últimos anos, o Poder Judiciário brasileiro tem avançado no reconhecimento dessas desigualdades estruturais. O próprio Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça orienta juízes e juízas a levarem em conta a desigualdade entre homens e mulheres ao julgar casos previdenciários. Esse protocolo foi lançado em 2021 por causa de uma condenação do Estado brasileiro pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essa corte responsabilizou o Brasil por discriminação de gênero no acesso à justiça num caso de feminicídio. Apesar de ter origem em um caso criminal, sua aplicação se expandiu para diversas áreas do direito, inclusive a Previdência Social. Isso reforça a importância da perspectiva de gênero como uma mudança estrutural no judiciário. Desde então, os magistrados brasileiros passaram a considerar essas desigualdades ao julgar casos previdenciários. No próprio site do CNJ é possível acessar um banco de sentenças e de decisões em que foi aplicado o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, ou seja, momentos em que o juiz ou a juíza levou em consideração o contexto de vida da autora do processo, e não somente julgou friamente como acontecia até então. Se você tiver curiosidade de explorar esse banco de dados, verá que já há mais de 7.500 decisões judiciais aplicando o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Dessas, quase 300 tratam especificamente de direitos previdenciários, sendo a maioria sobre trabalhadoras rurais e donas de casa na zona rural. Lembrando que o banco de dados contempla processos desde 2021 em tribunais estaduais, na Justiça Federal e em outros órgãos. Uma diretriz muito interessante estabelecida pelo protocolo aos julgadores e julgadoras de processos previdenciários é que as perguntas feitas à segurada não a qualifiquem como alguém que não contribui com a dinâmica familiar no campo ou por ser do lar. Ou seja, o juiz ou a juíza, eles não podem perguntar à mulher, por exemplo, se ela trabalha com enxada, faz roçado, trabalha pesado, dando a entender que é esse o tipo de trabalho que conta e não o que ela faz dentro de casa. Quando forem analisar as provas, os julgadores devem considerar outros tipos de documentos, como fotos, vídeos e testemunhas, por conta da dificuldade de registrar formalmente o trabalho no campo e no lar. Uma atitude comum no passado e que deve ser evitada a todo custo a partir de agora é considerar atividades domésticas e de cuidado como improdutivas ou de menor esforço físico. Se você faz faxina, cozinha e cuida da criança, você sabe muito bem que não é fácil. Essa questão foi relembrada no enunciado 47 da primeira Jornada de Direito da Seguridade Social, promovida pelo Conselho da Justiça Federal em 2023. Essas iniciativas mostram um avanço, mas será que são suficientes? O acesso das mulheres à Previdência Social ainda enfrenta muitos desafios. O reconhecimento do trabalho doméstico e do cuidado como atividades que devem contar para a aposentadoria é uma discussão em andamento. Em alguns países existem políticas previdenciárias que concedem tempo de contribuição adicional
para mulheres que dedicam anos ao cuidado de filhos ou familiares. No Brasil, esse debate ainda precisa amadurecer. O importante é que essa luta por equidade no acesso à previdência continue. Para que as mulheres tenham uma velhice digna, é fundamental garantir que suas trajetórias de vida e trabalho sejam reconhecidas pelo sistema previdenciário. E isso passa por mudanças legislativas, jurisprudenciais e principalmente por uma conscientização da sociedade sobre a importância desse tema. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários. Você acha que a Previdência Social brasileira leva em conta as realidades das mulheres? O que poderia mudar para garantir mais justiça previdenciária? Esse conteúdo pode ajudar muita gente, então compartilhe para que mais pessoas conheçam os seus direitos.